Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. E assim, Renan, eu vou te falar, a gente tem falado muito de desafios do José Boto, né? Quais são os desafios que o José Boto tem? E assim, eu tava parando para pensar agora, ouvindo você falar, né? Até a questão da automatização dos processos, você deu até o exemplo do Wesley. Talvez se o processo... Eu não estou dizendo nem de trazer os profissionais que cuidaram do Wesley, não, tá? Eu estou dizendo de os processos do Flamengo serem parecidos com os processos que são feitos com o trabalho que o Wesley contratou. Não necessariamente precisa. O que eles fazem não são únicos, eles não são exclusivos. Provavelmente, inclusive, eles pegaram aquele conteúdo de alguém e replicaram de uma maneira freelance e estão terceirizando esse serviço para poder ganhar um dinheiro. E que bom para eles, mano. Isso aí só prova que correr atrás você consegue chegar a algum lugar. E o Wesley conseguiu e eles também. Não dá para a gente deixar passar batido que o trabalho dos caras é bom. Só que ouvindo você falar, eu estava pensando, sabe no que, Renan? Eu acho que o mais complicado não vai ser apenas pegar e mudar todo o processo dentro do Flamengo. É conseguir fazer com que os jogadores comprem a ideia também. Porque não adianta você ter bons produtos. Se você não for um bom vendedor, você não vai vender aquele produto para ninguém, por melhor que ele possa ser. Então, assim, o Boto, ele não pode chegar e fazer uma revolução, mudar tudo e passar-lhe um furacão no meio de tudo, mudar tudo e do nada ser uma coisa nova em 2025. Ele tem que ir fazendo isso processo a processo. Vou dar um exemplo do porquê que eu estou falando isso. Pô, o Abel Ferreira no Palmeiras controlava até o sono dos atletas. Lá tinha controle de sono. Eu quero isso? Quero, pô. Isso aí com certeza é utilizado em grandes clubes ao redor do mundo. Só que, irmão, não dá para tu chegar e fazer isso de cara. Vai ter uma resistência. Por quê? Você está lidando com o ego de jogador. Você está lidando com um jogador que já ganhou coisa pra caramba. E o mais difícil é fazer aquele jogador ter uma mudança de mentalidade em alguns momentos. Por isso que eu acho que é importante até o que você disse sobre ele ter comentado do Felipe Luiz, e ele diz que o Felipe Luiz tem ideias modernas parecidas com o que ele pensa. Isso quer dizer que o Felipe Luiz provavelmente não vai ser esse cara que vai ficar vetando tudo, Renan. Por quê? Porque o Felipe Luiz sabe como é que funciona os dias de hoje. Ele já não é mais aquele treinador que só vai para campo, dá o treino, volta, ou às vezes nem dá treino. Você citou o Renato Gaúcho e é isso aí. O Renato Gaúcho às vezes manda o cara dar o treino e Brasil. Só que assim, até o Jeff mandou aqui. Pô, mas aí o jogador que não entender é muito vagabundo. Essas coisas melhoram até a vida pessoal. Concordo, Jeff. Só que uma coisa é o discurso. Outra coisa é a prática. Você está ali fazendo o controle do sono. 1, 2, 3 semanas. Irmão, na 4ª semana você pode estar de saco cheio. Eles não estão acostumados com profissionalismo. E tem um detalhe, Renan. Muitos desses jogadores... por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Um jogador que jogou na Europa, né? Que está no Flamengo hoje. Deixa eu pensar aqui. Varela. O Varela não deve ter esbarrado com esse tipo de coisa lá na Rússia. Eu acredito que não. O Alexandro eu tenho certeza que já passou por processos profissionais. Dessa magnitude. Nesse nível de detalhamento. Só que o De La Cruz nunca jogou fora do Brasil. Quer dizer, nunca jogou Brasil, ele jogou na Argentina, né? Nunca jogou fora do território sul-americano. O Arrascaeta também nunca jogou fora do território sul-americano. Por isso, às vezes, Renan, que eu tenho a sensação de que quando o cara vai fazer uma convocação, tem ali as suas preferências, mas eu acho que o cara é muito mais apto a trazer esses caras da Europa porque são jogadores que estão mais acostumados a mudanças mais repentinas, ideias mais modernas. Pode ser uma loucura? Pode. Mas vai depender de adaptação, que é o que o Araújo está falando. Então, assim, o Boto vai ter que ter um jogo de cintura muito bom. Ele vai ter que fazer tudo com calma, com seriedade, e explicando. Ele vai ter que explicar bem os benefícios.
Onde é que ele vai... a gente está fazendo isso aqui agora, plantando isso aqui agora, mas a gente está planejando colher daqui a 6 meses. Entende? Então, assim, eu espero, cara, de verdade que a vinda dele seja muito melhor do que eu estou, inclusive, imaginando. Porque eu acho que tem muita gente depositando esperança, Renan, para que o Flamengo volte a se tornar uma potência como foi alguns anos atrás, e a gente está começando a ver alguns outros adversários crescendo a ponto de deixar a gente um pouco de lado. E eu acho que a gente está depositando essa esperança muito em cima do Boto. Pode ser um erro? Pode. Mas, cara, eu acho que a gente já deu voto de confiança em tanta coisa, né, Renan? Tanta coisa que às vezes a gente não considerava boa. E eu acho que é o momento da gente dar o voto de confiança em alguém que realmente conhece um pouco mais do que é um processo profissional. Pode não ficar fácil até para o torcedor, às vezes, entender alguma coisa que ele venha fazer. Mas eu acho que agora é o momento da gente dar um passo para trás para dar 2 para frente. E aí, convidar os 660 pessoas que estão com a gente, as 660 pessoas, tenham paciência, cara, não sejam tão imediatistas. É óbvio que se você enxergar alguma coisa errada, você tem que apontar. Só que eu acho que é o momento da gente dar também tempo. Temos que permitir com que ele tenha tempo para implementar, para conseguir trazer as suas ideias, para dar a cara de José Boto ao Flamengo. E principalmente para que o José Boto também tenha a cara do Flamengo. Porque ele não pode vir também mudar tudo que é o Flamengo. Ele tem que vir e se adaptar. E essa adaptação, infelizmente, vai depender de um tempinho, Renan. E eu acredito que em 2025, por mais que a gente possa conquistar alguma coisa, eu acho que as coisas boas vão vir para 26. A minha expectativa maior vai ser para a próxima temporada, porque aí vai ter um ano de adaptação para iniciar um novo ciclo. E eu acho que é o que eu pretendo fazer. Vou cobrar, óbvio, quero ser campeão todos os anos, óbvio, mas eu acho que a gente só vai ver um resultado, de fato, muito forte no ano de 2026, né? Não, eu acho que em 2025 já dá para ter, cara, porque assim, vamos lá, tudo na vida tem várias maneiras de você comunicar, de passar a mesma mensagem, né? Dependendo da tua capacidade de comunicação, da tua eloquência, da tua capacidade de influência, da tua capacidade de liderança, você consegue fazer com que a mesma mensagem chegue aos ouvidos dos jogadores ali, dos liderados, enfim, e tenha uma adesão maior ou menor de acordo com a tua habilidade de influenciar, de liderar, de comunicar e por aí vai. E no caso de esporte de alto rendimento, eu acho que o melhor advogado para defender uma ideia, uma mudança, uma implementação de um processo é resultado. Eu acho que o resultado ele é o melhor comunicador para uma mudança. E se o Flamengo começar a implementar processos mais profissionais, como o que certamente aconteceu com o Wesley, pode ser que tenha jogador que consiga aderir a isso e tenha jogadores que não consigam aderir a isso. Se o Flamengo tiver ferramentas de medição de quem aderiu e de quem não aderiu, e, por exemplo, métricas de sono são informações quase que objetivas de que o cara está aderindo ou não, marcadores de recuperação do jogador, também é uma maneira de você notar se o jogador realmente está se cuidando e tudo mais. Se o Flamengo utilizar essas métricas, esses indicadores de performance, para poder montar o seu time titular, por exemplo, claro, eu não vou, escalar um jogador que tem o sono perfeito, mas ele todo jogo faz um gol contra, ou falha defensivamente, ou perde 5 gols por partida. Eu não vou fazer isso, porque também é maluquice. Mas se você começa a detectar quem está aderindo e quem não está aderindo, você consegue separar ali os jogadores mais e menos profissionais. Eu acho que a consequência natural de um jogador que adere a um modelo mais profissional e, portanto, mais performático, é o cara entrar em campo e corresponder mais do que correspondia antes. Imagina o seguinte, imagina que o Flamengo tivesse 2 laterais jovens, o Wesley e o Mateuzinho, que está no Corinthians hoje. Vamos supor que os dois estivessem jogando muito mal, os dois estivessem recebendo muitas críticas. E aí o Wesley vai lá, procura uma ajuda e daqui a pouco o Wesley vira titular absoluto porque ele dentro de campo provou isso. A tendência é que o Mateuzinho pelo menos se motivasse a querer conhecer o que o Wesley fez, para tentar fazer igual
e de repente encontrar espaço, nem que seja fora do Flamengo. Então, assim, eu acho que um processo sendo instituído e ele gerando resultado em jogadores, eu acho que essa é a melhor propaganda que você pode fazer dentro do elenco para poder convencer outros jogadores a aderirem ao mesmo modelo, porque o resultado ele vai ser flagrante e incontestável. Vai virar um elemento objetivo, não vai ser mais subjetivo. Será que vale a pena fazer? Não, cara. Vale a pena fazer porque a gente está vendo que vale a pena fazer. Pensando em carreira. Não, mas pode ser que o jogador esteja cagando e andando para a própria carreira. Beleza, tira ele do Flamengo. A gente precisa tirar esses caras. Se o cara não cuida da própria carreira, ele muito menos vai querer cuidar do que ele pode entregar pro clube dentro de campo. A gente viu isso recentemente com um ídolo gigante no Flamengo, que foi o Gabigol. Então, assim, a gente precisa começar a enxergar mais o tal dos treinos invisíveis que o Jorge Jesus falava. Depois outros portugueses também falaram sobre isso, que são os treinamentos que o jogador faz sem ter a obrigação profissional de fazer dentro do CT. Tem jogador que faz isso fora de campo. Tanto é que vez ou outra isso vira notícia. Fulano, jogador do Flamengo, continua se preparando nas férias. A gente viu agora recentemente o Everton Araújo fazendo isso. Já saiu o videozinho do Wesley também se cuidando nas férias. Então tudo isso são elementos que vão entrar em campo em algum momento. O quanto antes você aderir, antes isso vai repercutir positivamente dentro de campo. Quanto mais jogadores aderirem a isso, mais isso vai influenciar os outros que não gostariam de aderir, mas vão precisar aderir, porque sem isso não vão ter espaço. E o treinador precisa ter autonomia para dar mais valor para os jogadores que fazem isso fora de campo, para poder fazer justiça ao cara mais profissional.